Duas frases me chamaram a atenção ao ler pela primeira vez nesta semana esta epístola de Paulo aos Efésios. Aquilo que está lá no verso 10, tratem de descobrir o que é agradável ao Senhor. E também o verso 17, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor Deus. Dá para perceber que a palavra gira em torno da vontade de Deus. E eu quero explorar então este assunto na mensagem de hoje. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensinou a pedir ao Pai: seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como ela é feita lá no céu. E Martinho Lutero, ao explicar este pedido da oração do Pai Nosso, ele nos lembrou aquilo que está aqui projetado na tela, que a boa e misericordiosa vontade de Deus, ela é feita, mesmo sem a nossa prece. Mas nós, como cristãos, suplicamos neste pedido, ao orar assim, que a vontade de Deus seja feita também entre nós. Em outras palavras, que Deus imprima a sua vontade em nossas vidas. Mas Martinho Lutero também nos lembrou, na explicação deste pedido, de que existem vontades contrárias à vontade de Deus. E nós temos que ter consciência disso. E ele citou 3 coisas. Quais são as vontades contrárias à vontade de Deus? Lutero nos lembrou que é a vontade do diabo, a vontade do mundo e a vontade da nossa carne. Quando ele menciona a nossa carne, ele se refere à nossa natureza, que é pecaminosa. E mesmo tendo o Espírito Santo, a nova vida, o pecado ainda habita em nós. E por isso, muitas vezes, as nossas atitudes conflitam com a vontade de Deus, ou as nossas vontades conflitam com a vontade de Deus. Quando ele cita a vontade do mundo, é o mundo em que nós vivemos, com suas filosofias, com suas ideologias, muitas vezes contrárias à vontade de Deus. E a vontade do diabo, que é de destruir a obra de Deus, destruir a fé e afastar os seres humanos do amor e da misericórdia de Deus. Então, a vontade de Deus, ela é clara, mas existem vontades que são contrárias à vontade de Deus, que se chocam. E aí nós de novo nos perguntamos, bom, e a vontade de Deus, qual é? Há muitas maneiras, ou de muitas maneiras, poderíamos falar da vontade de Deus. Eu quero fazê-la a partir de 2 textos bíblicos. 1 Timóteo 2,4, o apóstolo escreve assim: Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está aí a vontade de Deus, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a prova dessa vontade de Deus é a vinda do Salvador ao mundo, para salvar a humanidade, para assumir a culpa e o pecado dos seres humanos. E por isso ele ordenou à igreja que ela ensinasse e batizasse, para que os seres humanos chegassem ao conhecimento da verdade. A outra vontade de Deus está em 1 Tessalonicenses 3,4, e diz assim: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que vocês se abstenham da imoralidade e que cada um saiba controlar o seu corpo em santificação e honra. Ou seja, a vontade de Deus, além da nossa salvação pela fé em Jesus, é de que nós vivamos uma vida santa, orientada e guiada pelos seus mandamentos e pela sua palavra. Ali se expressa a vontade de Deus. E aí nós podemos compreender por que o apóstolo escreveu: tratem de descobrir o que agrada ao Senhor. Busquem ou procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Mas como descobri-la? Bom,
Repito, Deus nos deu os seus mandamentos e a sua palavra. Eles nos guiam e nos orientam. Agora, Deus não nos deu um manualzinho onde todas as situações da vida estão descritas. Ou seja, na medida que nós vivemos, nós precisamos tomar atitudes e ver o que agrada a Deus, o que é de acordo com a sua vontade. Quando os pais querem educar os seus filhos e prepará-los para a vida, eles não lhes dão tudo mastigadinho. Eles não lhes dão tudo, mas eles estimulam os filhos para que os filhos, na medida que eles enfrentam problemas, adversidades, eles saibam se postar e saibam descobrir o melhor caminho, o caminho do bem para a vida deles. De certa forma, Deus também faz isso conosco. Repito, Ele nos deu os mandamentos e a sua palavra. E a partir deles, nós precisamos tomar decisões, dia a dia, para descobrir a vontade de Deus nas diferentes situações que envolvem a nossa vida. Bom seria se a gente tivesse lá um manualzinho para cada situação, mas nós temos a orientação básica e a partir dela, procurem entender o que agrada a Deus. Eu peço mais uma vez que vocês abram a Bíblia agora em Efésios, aquela mesma leitura da epístola, página 1682, 1682. Eu quero destacar e ver com vocês como é natural e como é clara a orientação da palavra de Deus, que nos orienta nas mais diferentes situações. Encontraram lá? Efésios 5, mas eu quero começar a olhar desde o final do capítulo 4, verso 28. Vejam bem, lá diz assim: deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Claro. Verso 28, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. 27, nem deem lugar ao diabo. Agora o 28, aquele que roubava, não roube mais. Verso 29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Verso 30, não entristeçam o Espírito de Deus. 31, que não haja lugar no meio de vocês, ou que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Está aí a orientação da palavra, que agora nas situações que se colocam na nossa vida, nós vamos saber qual é a vontade do Senhor. Quando surgem os conflitos, quando surgem os problemas, como agir? Agora, a partir do verso 3, que a imoralidade sexual e de toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graça. Verso 6, não se deixem enganar com palavras vazias. Verso 8, vivam como filhos da luz. Verso 9, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E agora essas duas palavras, depois de toda essa orientação, aplicando para a vida do dia a dia, o apóstolo diz, verso 10, tratem de descobrir o que é agradável ao Senhor. Ou então o 17, por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Esse é o nosso desafio como cristãos no dia a dia. Quando as situações mais diferentes surgem diante de nós. E quando também as vontades do diabo, do mundo e da nossa natureza pecaminosa se chocam com a vontade de Deus.
Eu queria tentar citar algum exemplo. Não faz muito tempo alguém me perguntou assim: pastor, não participar do culto é pecado? Se eu não participo dos cultos, eu estou pecando? A resposta minha não foi nem sim, nem não. Mas a resposta foi nessa direção que o apóstolo Paulo nos dá. Procure descobrir o que agrada a Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está expressa no 3º mandamento: santificarás o dia do descanso. Ou naquela palavra de Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, antes nos admoestemos uns aos outros. Está claro? Qual é a vontade do Senhor? Procurem descobrir. Uma outra situação, né? E ela é muito comum dentro do mundo religioso. Alguém pergunta: tá, mas beber bebida alcoólica é pecado? Procura descobrir o que agrada ao Senhor. O 5º mandamento diz: não matarás. Tá, mas o que isso tem a ver com bebida alcoólica? Bom, dependendo da minha dosagem de bebida alcoólica, eu posso estar trazendo prejuízo ao meu corpo. Então, está aí uma reflexão. Eu estou tentando descobrir. E aí eu lembro aquela palavra que foi lida antes, Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho. Mas também me lembro aquela palavra que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do teu estômago e de tuas frequentes enfermidades. Então, o beber uma bebida que contém álcool, esse não é o pecado. O problema está no embriagar-se, quando eu já não domino o meu corpo em relação às coisas que me cercam. É uma questão de descobrir o que agrada ao Senhor. E mais uma terceira questão. A questão da oferta. A oferta em dinheiro, a oferta que eu trago a Deus. Ou que hoje eu deposito via Pix, em depósito bancário e assim por diante. Alguém pergunta: tá, mas eu preciso todo mês trazer a minha oferta? Não adianta a igreja fazer leis sobre isso. O desafio é cada cristão compreender o que agrada ao Senhor e qual é a sua vontade. E aí basta nós olharmos para a palavra do Senhor, de Provérbios 3:9, por exemplo, que nos lembra: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Pega a primeira parte da tua renda e ofereça ao Senhor para o trabalho do seu reino e da sua igreja. Ou então aquela outra palavra de 2 Coríntios 9:7, onde o apóstolo orienta e diz de que cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não por tristeza nem por obrigação, porque Deus ama, se alegra com quem dá a sua oferta com alegria. Então, onde é que está o ponto? Procura descobrir o que agrada ao Senhor. E esse é o nosso desafio como cristãos. Não é alguém que vai dizer que tem que ser assim ou assado. E assim, meus irmãos, em todas as outras circunstâncias da vida. Examina a tua vida com base na palavra de Deus e dos mandamentos. E então procura descobrir no dia a dia o que é da vontade do Senhor, o que lhe agrada. O Salmo 51:17 nos diz: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. E Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Observem, reconhecer que somos pecadores, confessar isto diante de Deus, colocar isto diante do trono de Deus, isso agrada a Deus. E Deus não rejeita quem reconhece sua condição de pecador e que ao mesmo tempo confia na graça e no perdão de Jesus. Porque sem fé
Sem confiar na graça e na misericórdia de Deus, como é que eu posso agradar a Deus? Aí eu posso fazer todos os sacrifícios e isso não agradará a Deus. Mas se eu me coloco como alguém que reconhece sua pecaminosidade e confia na graça e no perdão de Deus, ali eu posso ter certeza de que Deus se agrada disso. E esta é a sua vontade. Nosso Senhor Jesus disse: a minha comida, o meu trabalho neste mundo é fazer a vontade do Pai. Para isso eu vim, fazer a vontade do Pai. E ele ainda disse, conforme João 6, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum, mas que todos sejam salvos. Esta é a vontade do nosso Deus e Pai. E essa vontade, a igreja, a nossa comunidade precisa descobrir e redescobrir constantemente. Nós somos igreja para fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor se expressa nisso, que todos sejam salvos. E que estes salvos vivam uma vida nova, uma vida santificada. Por isso, no dia de hoje, no decorrer desta semana e no seu dia a dia, lembre-se disso. Procure sempre de novo olhar e descobrir qual é a vontade do Senhor, o que lhe agrada. Mas faz isso relembrando dia a dia os mandamentos do Senhor. E suas palavras tão claras de orientação como esta do capítulo 4 e 5 de Efésios. Guarde isto, releia. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, com todos nós, hoje e sempre. Amém.